aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. E hoje a aula que eu trago para vocês é Sistema Digestório, a terceira parte da aula que nós vamos falar especificamente sobre o nosso sistema, os órgãos que compõem ele. O sistema digestório ele vai ser responsável por processar os alimentos e absorver os nutrientes e excretar as sobras, ou seja, vai processar tudo aquilo que a gente come. O nosso sistema digestório vai compreender dois tipos de processo. Um processo que nós chamamos de mecânico e um processo que nós chamamos de químico. Dentro dos processos mecânicos, nós vamos ter a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. Dentre os processos químicos, nós vamos ter enzimas digestórias, dentre elas as amilases que vão quebrar amidos, as proteases que vão quebrar proteína e as lipases que obviamente vão quebrar lipídios. O nosso sistema vai começar aqui, ó. Na boca nós vamos ter dois processos que vão ocorrer. O químico, que é através da saliva, e o mecânico. A saliva ela vai começar a digerir o amido através de uma enzima que nós chamamos de amilase salivar, ou pitialina. Não preocupa não que depois no final dessa aula vão ter todas essas enzimas aí, o nome delas tudo certinho e qual tipo de nutriente que ela quebra. Então pode relaxar aí. E vai terminar o nosso sistema digestório lá no ânus, aonde vai ser excretado todo o bolo fecal que vai ser formado nesse processo. Vamos começar então lá na boca. A boca ela vai ser composta por a fenda bucal, que é essa abertura toda que você tem aí entre os lábios, o lábio superior e inferior, já que falamos dele, o arco dental superior e arco dental inferior, o palato duro, que é essa região que você encosta com a língua, assim, ó, que a gente chama de céu da boca, a úvula, também chamada de campainha, que é aquele local quando você encosta dá vontade de vomitar. As amígdalas, que são a primeira barreira de proteção contra infecções do nosso sistema digestório. E por último a língua, que é onde nós vamos sentir gostos e vai ajudar também no primeiro processo de misturar essa comida com a amilase salivar, que eu falo ali atrás. E falando da enzima digestória e da amilase, nós temos ela sendo produzida nas glândulas parótida, sublingual e submandibular, que são essas glândulas salivares que nós temos. Os dentes são divididos em grupos de acordo com o tipo de função que eles fazem. Nós temos os incisivos, caninos, premolares e molares. Os incisivos eles têm uma forma de pá e eles servem para morder e cortar os alimentos, para você dar aquela primeira segurada no alimento. Os caninos, apesar deles não serem tão desenvolvidos no ser humano, na raça humana, eles têm uma forma de lança e eles servem para perfurar e rasgar os alimentos. Os premolares, eles vão ter uma forma mais ou menos pentagonal e eles servem para macerar, ou seja, amassar os alimentos. Eles vão transformar muitos desses alimentos em pasta. E por último nós temos os dentes molares. Eles têm um formato mais ou menos regular e a função deles é de triturar os alimentos. São dentes bem fortes, inclusive vocês conseguem ver aí que ele tem 3 inserções de raízes, ao contrário dos outros, que tem poucas. O dente ele é composto por algumas partes, que é o esmalte, a gengiva, a coroa do dente e a raiz do dente, que vai ser importante para a fixação dele e é por onde entram células nervosas e o sangue para poder irrigar e manter o dente vivo. E nós temos que tomar conta de ter uma higiene boa bucal, galera, porque o acúmulo de bactérias no dente pode levar a um problema muito sério, que é a cárie, que vai ser a formação de buracos no dente, que vai ocorrer desgaste através de ação de bactérias, de ácidos que as bactérias que ficam no dente ali possuem e que vão comendo essa camada mais resistente externa. Pode acontecer como nesse último caso aí da sequência que vocês estão vendo, que é essa cárie invadir inclusive a raiz e chegar até no finalzinho dela, provocando uma infecção mais grave que pode levar inclusive a óbito, pessoal, por infecção generalizada. Então, para não ir no dentista e ficar sentindo dor por tratamento de cárie, preserve, escova os dentes direito. Nós temos a gengivite também, que é um outro tipo de problema que pode ser acarretado pela falta de higiene bucal, que é a inflamação das gengivas, deixando elas bem irritadas, bem inflamadas e podendo haver até retração, expondo a parte de baixo da raiz do dente, deixando ele bem sensível. Continuando o trajeto da comida no nosso sistema, nós temos a faringe. Ela é um órgão em forma de funil e é um órgão muito importante porque ele conecta dois sistemas, o digestivo e o respiratório. É na faringe ali que a gente vai dividir o que é para o pulmão e o que é para o estômago. E é ali nessa faringe que muitas vezes ocorre o fato da comida entrar para o lugar errado, o líquido entrar para o lugar errado e você tem engasgo. Logo após a faringe nós vamos ter o esôfago. O esôfago, que é um órgão em forma de tubo, ele vai ter aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Após passar pelo esôfago, vai chegar no estômago. O estômago é um órgão em forma de saco que vai servir para armazenar a comida no primeiro processo maior de digestão que nós vamos ter.
o estômago vai produzir um líquido que a gente chama de suco gástrico, que é uma mistura de ácido clorídrico e pepsina, que é uma enzima que vai digerir proteína. Então ali no estômago começa a digestão das proteínas. Após sair do estômago, então, nós temos o intestino delgado. O intestino delgado que vai ter 3 partes diferentes: o duodeno, o jejum e o ilho. Calma que nós já vamos falar deles. Ele vai ter aproximadamente 6 metros de comprimento. Mas, pessoal, 6 metros de comprimento? Tudo isso dentro de mim? Sim, jovem gafanhoto. Você vai ter 6 metros emboladinhos. É tudo enrolado e tudo compactado dentro de você. Então cabe isso daí dentro da sua barriga. E ele vai ter 3 glândulas anexas, que são o fígado, que vai produzir a bile. A bile que vai ser responsável por emulsificar a gordura. O que quer dizer isso? Ela vai envolver a gordura e quebrar ela em pedaços menores para ficar mais fácil de digerir. A bile vai ser concentrada na vesícula biliar. É muito comum a gente confundir as coisas e falar que a bile ela é produzida na vesícula biliar, mas não é verdade, ela é produzida no fígado e só é concentrada lá para que ela funcione melhor. Tanto que quem tira a vesícula biliar numa cirurgia, ela acaba tendo problemas futuros em relação à alimentação mais gordurosa. O pâncreas vai produzir o suco pancreático, que vai ser importante para a nossa digestão. Ele vai produzir amilase, lipase e tripsina, ou seja, quebra amido, lipídio e proteína. No caso ali, a tripsina é a enzima do pâncreas que quebra a proteína. O intestino delgado vai produzir o suco intestinal, que é o suco entérico, que vai ter enzimas para digerir os 3 tipos de alimentos, que é proteína, carboidrato e lipídio. O mais interessante é que no jejum nós temos essas microvilosidades. Essas microvilosidades que podem aumentar até 1000 vezes a superfície de contato do alimento com o intestino. Para vocês terem ideia, se a gente conseguisse alisar, esticar todo o intestino delgado e fazer com que essas velocidades também espalhassem e fizesse uma fina camada sem velocidade, nós cobriríamos uma área de mais ou menos uns 120 metros quadrados. Então é muita coisa, galera. 120 metros quadrados é muito maior que muita casa que a gente tem por aí. Passado pelo intestino delgado, já no finalzinho da nossa digestão, nós temos o intestino grosso. O intestino grosso ele é composto de seco, que é essa parte inicialzinha aqui, essa bundinha que ele tem, onde nós temos o apêndice. O apêndice que hoje em dia só serve para dar apendicite mesmo, não tem uma outra função, não tem outra função importante no corpo. Nós temos o cólon do intestino, que vai ser dividido em cólon ascendente, transverso e cólon descendente. No finalzinho do intestino grosso nós temos o reto e o ânus, que é o esfíncter por onde vai sair o bolo fecal, que não vai mais ser utilizado pelo nosso corpo. O intestino grosso vai ser responsável pela formação e excreção do bolo fecal e pela reabsorção da água que estava ali sobrando no bolo fecal. Sim, é importante a gente manter essa água dentro do corpo para evitar desidratação, tanto que um dos grandes problemas que nós temos aí de desidratação é diarreia, disenteria. Tá aí a tabelinha que eu falei com vocês com um resumão de todos os tipos de enzima digestiva, o local onde é produzido, o substrato-alvo, que é a substância que ele vai quebrar, e a ação dele. Então, quem tiver interesse aí em gravar esses nomes, porque eu não acho tão necessário para a gente no 8º ano, mas se quiser, dá uma pausa aí e vê tudo certinho. Antes da gente finalizar, só vou falar alguns probleminhas que podem ocorrer relacionados ao sistema digestório. O primeiro deles é o refluxo, que ocorre lá no estômago, que é quando o esfíncter que vai separar o esôfago do estômago ele não fecha direito. Então uma parte do conteúdo do estômago ele acaba voltando no processo que ele está fazendo ali de misturar o ácido clorídrico com a água, que dá aquela queimação na barriga, Quem tem refluxo sabe o que eu estou falando. Nós temos a gastrite, que vai ser uma inflamação na parede do estômago, podendo gerar pequenas lesõezinhas e irritações lá e desconforto ao se alimentar. E quando a gastrite fica tensa, nós temos ali a formação da úlcera. A úlcera ela é uma ferida mesmo no estômago e dependendo do estágio da úlcera, ela pode inclusive fazer uma perfuração no estômago, ocasionando problemas muito grandes, que é o extravasamento desse ácido dentro da cavidade abdominal, levando a várias outras complicações. E por último aí é a cirrose, que vai acontecer quando as células do fígado elas são machucadas a um ponto em que elas não vão conseguir se regenerar direito. Então um outro tecido, que é um tecido conjuntivo, que vocês viram lá atrás, ele vai vir apenas para preencher o lugar dessas células que morreram.
Só que esse tecido conjuntivo não faz nada, então nós vamos perdendo a capacidade do fígado de fazer as coisas, de fazer as funções dele. A cirrose ela pode ocorrer por excesso de bebida, pode ocorrer por ingestão de fumaça de cigarro, então no caso dos fumantes aí a probabilidade de uma cirrose não é baixa, e também pela utilização de medicamentos. Nós temos o que a gente chama de cirrose medicamentosa, porque o fígado é onde todos esses tipos de toxinas e outras substâncias que vão ser perigosas para o nosso corpo, elas vão ser metabolizadas e muitas vezes destruídas. E se você joga muito ao mesmo tempo, usando remédio indiscriminadamente, ou bebendo demais, ou fumando demais, ou tomando coisas para quem é do exercício físico e começa a pensar em ficar gigante, em ficar monstro, toma cuidado aí que esse pode ser um dos caminhos para vocês se ficar tomando bomba, né, galera? Toma cuidado que pode dar cirrose. Então é isso, um abraço para vocês. Se achou legal, compartilhe com a galera. Inscreve aí para receber todas as atualizações que o nosso canal der. Um abraço e até mais.